Eu sou Paulo Brito, estamos aqui mais uma vez no Encontro do ESG. Vamos falar da reencarnação. Hoje vamos falar do caso de Segismundo. Para fechar todo esse processo de encarnação, vamos colocar um caso específico e detalhar algumas coisas sobre reencarnação. Vamos lá, pessoal. Pediu a Patrícia fazer a leitura para a gente. Pão Nosso, correções. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filhos há quem o Pai não corrija? Paulo. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vez, a repreensão generosa do alto símbolo de desvelado amor atinge o campo do homem, traduzindo advertência sagrada e silenciosa, mas na maioria das ocasiões a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se, inerme, ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora, vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir. E fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas no amanhã. Não te esqueças de que o mal pode oferecer-se retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcança-te o caminho, aceita humildemente, convicto de que constituiu verdadeira mensagem do céu. Obrigado. Rodrigo, você faz a prece pra gente? Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, te pedimos as bênçãos para mais este encontro de estudo e reflexão da doutrina espírita e da tua mensagem. Te pedimos a proteção de seus espíritos de luz, para que possamos ser intuídos de bons pensamentos e para que as reflexões, os debates e a conversa que teremos sobre o tema de hoje sejam muito proveitosos, não apenas para as nossas vidas, mas também para que possamos ter a oportunidade de espalhar os teus ensinamentos, as tuas mensagens, para quem estiver aberto, de coração aberto, de mente aberta, a aprender um pouco mais da tua palavra e da tua doutrina. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Bom, gente, a gente vai falar de reencarnação nesse encontro e a Fernanda vai contar pra gente como a gente nos últimos encontros nós falamos bastante da história do Segismundo. Então ela vai contar a história pra gente da história do Segismundo e a gente, dentro dessa história, a gente vai pontuar o que sobre a reencarnação, aquilo que foi discutido sobre a reencarnação, beleza? Então, aqui que vocês tiverem alguma coisa para colocar, alguma coisa para falar, sinta-se à vontade de interromper a Fernanda e colocar a posição de vocês, ok? Lá, Fernanda. Ok. Bom, gente, a história da reencarnação de Segismundo, né, do planejamento reencarnatório, veio porque envolvendo 3 pessoas, Segismundo, Adelina e Raquel. Esses 3 irmãos, eles já tinham uma relação de uma outra existência, na qual Segismundo tinha assassinado Adelino
E a Raquel também estava envolvida, né, assim, na questão assim, sexual, né? Praticamente ela se coloca como... Ela prostitui o seu corpo, não necessariamente por dinheiro, mas assim, ela não sublimava o sexo, vamos dizer assim. E quando os 3 irmãos, então, neste contexto, eles desencarnaram em vibrações de muito ódio, muito desespero. E por muito tempo, então, eles passaram esse tempo de perturbação no plano espiritual, até que chegou um determinado momento que eles viriam reencarnar. Antes dessa encarnação, que a gente vai estudar, houve um acerto, né, no caso, que eles iriam juntos para resgatar esses problemas do passado. E na época o Adelino falou, né, que realmente receberia o Segismundo para que eles pudessem resgatar isso no plano espiritual. Porém, quando eles vieram, então veio Adelino, veio Raquel, eles tinham já um filho, que coloca aqui como Joãozinho, só que quando estava próximo do período de Segismundo reencarnar, como nós passamos por esquecimento e nem sempre nós cumprimos aquilo que a gente planeja, o Adelino, ele começa a ter repulsa pelo Segismundo, porque já nesse momento começa o período de aproximação espiritual, como a gente estudou, né, que acontece. Então o Segismundo começa a se aproximar, só que volta os velhos sentimentos da Adelino, né, como que fala? Pelo Segismundo. Repara que aí houve um planejamento, os 3 se comprometeram, Adelino e Raquel voltaram, né, reencarnaram, se casaram e o Segismundo ia nascer como filhos dele. Então existia todo o planejamento. Eles realmente reencarnaram, eles casaram e faltava a parte principal desse resgate, que era Segismundo nascer como filho dos 2. Porém, como a Fernanda apontou, Adelino estava ali. Não, eu não quero. Como esquecimento, nosso orgulho, que a gente tinha comentado, nosso orgulho, nosso egoísmo agindo sobre a gente. Eu não quero aquele espírito. Mesmo quando ele não sabe o que é, ele tinha uma repulsa por ele, né? Paulo, só um segundo. E assim, porque no planejamento, o que estava contando ali no planejamento deles era o raciocínio e eles saberem da necessidade que tinha desse resgate. Na hora, aí quando eles encarnaram, com o esquecimento desse planejamento, né, com o véu do esquecimento, né, do passado e com o esquecimento desse planejamento que eles fizeram, aí o que vem à tona e o que pesou na decisão foi o sentimento. Né? Aí já esqueceram o que tinha planejado. Aí é o sentimento e o velho sentimento, que é o sentimento de ódio entre eles. Né? Então foi isso que prevaleceu, de certa forma. Né? Enfim. Ainda colocando, né, quando ele fala assim, nesse esquecimento, acontece todo um diálogo, né, na espiritualidade. E ele coloca, né, que demoramos muitas existências para nos elevar, né, e que as quedas, cada queda é um aprendizado e o mal, ele indica desequilíbrio. Então, como teve nesse caso específico uma coisa muito negativa, um mal realmente que aconteceu, por isso que havia tão grande desequilíbrio, né, mas que todo desequilíbrio, isso vai necessitar de uma correção. Então, não é Deus que julga, né, simplesmente o que acontecia aqui era uma lei da causa e efeito, que eles precisavam cumprir. Então, estava vindo então essa reaproximação. Segismundo, nesse processo de aproximação da família, ele começou a ficar muito inseguro, porque o Adelino começou a rejeitá-lo tanto, e ele começou a se sentir muito inseguro. Nossa, mas eu cometi tantos pecados, eu errei tanto na minha vida, eu vou reencarnar agora, será que eu vou dar conta, será que eu vou conseguir? E a espiritualidade amiga, os irmãos, no caso que estava com o André Luiz, que era o Herculano, que estava ajudando o Segismundo, e chama o Alexandre. E ele chega para ele e ele fala assim, se equilibre, não deixe que essas aflições ou desequilíbrio, porque isso vai atrapalhar no seu proceso. Me surgiu uma dúvida com relação a essa aproximação, esse momento prévio, bem antes ainda a ligação do espírito com a encarnação em si. É um processo assistido, né? Muito acontece, por exemplo, também acontece no período de sono, né, do casal, dos que vão ter o filho e tudo, mas é um processo totalmente assistido, né? Inclusive o Alexandre estava aí, apareceu, né, foi chamado a convidar. Então o processo, vê a dificuldade que é, apesar de ter toda a assistência, de serem encontros
planejados, esses encontros de aproximação são encontros planejados, que contam com toda a assistência, e mesmo assim é algo magnético, né? Essa força da repulsa é algo que você não consegue... É o sentimento. É o sentimento que causa essa, né? Apesar de tudo. Então Alexandre teve que vir, mas mesmo assim as dificuldades continuam, como você vai dizer. E aqui, só citando uma questão aqui do Livro dos Espíritos, questão 342, a pergunta é a seguinte: no momento da reencarnação, o espírito se acha acompanhado por outros espíritos, amigos seus, que vêm assistir a sua partida do mundo espiritual, como o vem receber quando para lá retorna? A questão do espírito estar sendo assistido a todo momento, né? Aí a resposta é a seguinte: depende da esfera a que o espírito pertença. Se está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam acompanham-no até o último instante, encorajando-no e muitas vezes até lhe seguem os passos durante a vida. Então não esmoreça, porque você vai estar sendo assistido na sua missão. Tem no livro, eu vou ler rapidamente aqui, que o próprio Alexandre fala para o André. A evolução confere-nos o poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. A racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima. Porque não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável. E nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Ou seja, não basta ter o conhecimento. Talvez o Adelino tivesse conhecimento, se Sigismundo tivesse conhecimento, mas faltava ele que está falando aqui a luz do amor. Faltava o amor, o perdão, que é o primeiro passo para a gente começar o nosso resgate na Terra. A resignação, né? O Adelino perdoar o ato que Sigismundo fez, que foi o assassinato, que Adelino foi assassinado. Então, Adelino tem que perdoar primeiro, para receber bem o Sigismundo. Então, primeiro é um processo. Você falou, então os amigos espirituais vêm para ajudar nesse processo. Então, Herculano, que estava acompanhando o caso, chamou o Alexandre para ajudá-los nesse processo, que está ficando complicado, porque o Sigismundo estava com medo de reencarnar. Até mesmo pelo medo de errar novamente, e a repulsa inicial que o Adelino estava acontecendo de Adelino em favor do Sigismundo. Agora nós vamos para um breve intervalo. Não saia daí. Nesse processo, a espiritualidade se aproxima e eles vão até a casa do Adelino e da Raquel. E nesse momento eles estão jantando. E quando eles jantam, mostra justamente aquilo que nós já havíamos discutido em outros encontros, da questão da família, né? Da moral assim, de como está a família. Então, no jantar, Raquel, ela já tinha adquirido um amor, um conhecimento, ela já tinha conquistado por si a sua uma elevação espiritual. E o Adelino, ele ainda estava muito preso, justamente por essa aproximação, isso causou um desequilíbrio nele. E o filho, né, então eles estão jantando. Ele sonha muito também ele sonha com Adelino, ele sonha com o Sigismundo Adelino. Enquanto dorme, ele sonha, ele vê alguém, ele não sabe porquê, mas aquele espírito que aparece para ele, que é o espírito de Sigismundo, dá uma repulsa. É o mendigo pedindo ajuda. Mas mesmo tempo dá uma repulsa. Então ele tem medo dessa aproximação, ele tem medo daquela pessoa. Né? Então ele começa nesse jantar. Ele fala justamente, ele conta para a mulher dele, depois, assim, depois que eles jantam, aí eles voltam, né? Isso ainda no outro dia. Ele conta para a mulher dele que ele está tendo um sonho muito repetitivo. E ele sonha justamente com o Sigismundo. Porque no sonho ele fala assim, eu vejo um mendigo rapaz, pedindo ajuda. Ele falou assim, como se fosse um mendigo com as mãos estendidas. Só que a hora que eu me aproximo dele, ele falou assim, aí eu tenho medo. E a sensação que eu tenho é de que ele vai me apunhalar pelas costas, né? Então, assim, todo aquele sentimento volta. E naquela noite, né, depois quando eles vão dormir, eles vão orar com o filhinho deles. E naquele momento de oração, o filho, ele pede, né, ele fala assim, a mamãe disse que nas nossas orações nós devemos pedir para que os mensageiros de Deus nos vigiem, alguma coisa assim. E a espiritualidade já estava lá. Então, na oração do filho, Adelino, ele acaba realmente se comovendo.
Então aí ele lembra até do período da infância dele, ele diz, nossa, minha mãe orava comigo. Então isso até mostra que nesse momento ele resgata as coisas boas, porque ele estava tão em desequilíbrio, ele estava assim numa vibração tão diferente, mas o amor maternal, a oração, então isso acabava, ele falou assim, como se ele sentisse falta daquilo, ele precisasse buscar. E que a espiritualidade usou o filho pequenininho para abrir uma brecha para penetrar no coração do Adelino. Que quando ele fala, papai, vou rezar por você, ele reva, peraí. E a Raquel sempre paciente, explicando pro filho porque que o Adelino estava daquele jeito. Estava triste, que era o trabalho, as dificuldades, não era porque eram problemas da casa. Porque o filho pergunta, papai é feliz no trabalho? Ah, é. Por que não é feliz em casa? Né? Então ele começa o Alexandre usa o filhinho para atingir, não é nada como usar uma criança, o amor da criança para atingir os pais, né? Com certeza. Então que ele conseguiu fazer isso. Foi bem isso. Naquela noite, quando eles vão dormir, aí a espiritualidade relata, né? Que no desdobramento, Raquel, ela tá como se ela estivesse realmente irradiando uma luz e ela sintoniza, ela consegue enxergar a avó materna e ainda tinham outras amigas dela que estavam lá. E o Adelino, no seu desdobramento, ele só conseguia enxergar o Segismundo. E ele fica agoniado, ele fica com medo. Então, e a espiritualidade ainda comenta, dentro do mesmo lar, não é porque as pessoas estão sob o mesmo teto que elas estão em perfeita sintonia umas com as outras. Então, nós vemos aqui o caso de Raquel, que ela estava num outro patamar de vibração e o Adelino mais embaixo. Então, no mesmo teto, os dois dormindo na mesma cama, mas cada um em vibração diferente. E aquela angústia estava tão forte, que isso poderia atrapalhar o processo de reencarnação do Segismundo. Então, o Alexandre, que estava presente, ele se faz aparecer, né? Ele faz com que o Adelino veja, e aí ele se acalma e ele conversa com o Adelino, né? Então, ele no diálogo, né, mais ou menos, ele fala assim, nossa, que aquele espírito, por que ele está ali? E aí Alexandre fala, mas é assim que você recebe o seu irmão? E aí ele começa da questão, ele fala justamente o que o Paulo falou, da questão do perdão. Então ele começa a dialogar com o Adelino para que o Adelino entendesse que aquele irmão precisava do perdão dele, né? Então ele falou assim, ele está te pedindo ajuda, você vai negar ajuda para esse irmão? E aí ele se abraça, ele perdoa e ele diz que ele vai recebê-lo como um amigo. É interessante que nisso, desse sentimento contrário do Adelino, a gente nem falou da importância da família, quando o espírito reencarnante vai receber esse espírito, a importância da família, o sentimento dos pais, dos irmãos. Esse sentimento do Adelino, contrário ao Segismundo, era tão forte que o Alexandre até comenta com o André, que se isso continuasse, se a Raquel ficasse grávida, esse processo dessa repulsa que o Adelino ainda tinha até aquele momento contra Segismundo, poderia ser prejudicial à gravidez. Então repara que o sentimento, como é importante o sentimento nesse momento. Então, da família receber bem aquele ser reencarnante. Não só a mãe, mas as familiares também, principalmente o pai também receber bem aquele. No caso, o Raquel estava recebendo de braços abertos o Segismundo, mas o Adelino não. Então, o sentimento dele estava afetando essa relação. Então, a importância dele quebrar esse gelo, que é o perdão, que a Fernanda vai falar aqui. Não, ele começa realmente assim, falando do perdão, porque essa repulsa era tão grande que estava causando uma esterilidade no Adelino. Então ele relata, né, que há uma alteração da cromatina, né? Então aquele pensamento de não receber o Segismundo estava causando então uma esterilidade. Só um segundo, voltando um pouco do... Aqui você viu que ele tinha um sonho recorrente, ele conversava isso com a mulher, né? Da ideia de um homem que aparentava ser um mendigo com os braços estendidos, e ele chegava perto com o intuito de ajudar, mas quando chegava perto achava que... a Júlia tinha dito uma vez, em algum encontro anterior, que da importância do conhecimento, né? E desses debates que a gente tem sobre a doutrina e tudo. Você imagina a situação de um casal... que abraça a doutrina espírita, que estuda a doutrina espírita, que tenha conhecimento da lei de causa e efeito, das possibilidades, de como funciona, em linhas gerais, a encarnação,
como uma conversa dessa entre o casal, na manhã seguinte, após um sonho, como ela teria a possibilidade de ser diferente. Esse sonho sempre, né, recorrente. Então, o que será que significa esse homem? Será que eu devo chegar? Será que eu não tenho que rezar por ele? Será que não é? Deve ser algo que acende uma luz diferente quando você percebe os processos, quando você tem uma diferente perspectiva sobre os processos que estão lhe envolvendo ou que envolvem a sua família. A mesma coisa com relação a necessidade de uma vibração positiva no casal, ao saber que vai receber um filho, uma filha, né, que vão se tornar pais, que vão receber um espírito reencarnante. Então, como é diferente, né? Como nós, como encarnados, auxiliamos todo o processo dos espíritos que nos auxiliam no estágio, né, que nós passamos de receber espíritos. O entendimento é outro, né? Todo o processo se torna mais fácil. Mais simples, mais fácil. A visão amplia, né? Amplia a visão e conhecimento e tudo mais. Aí nessa questão do que você falou, né, do perdão, tudo, lembrando que todos nós somos devedores. Exatamente. E a questão da oração é porque nós não sabemos o mal que nós causamos a outra pessoa. Então, com certeza, nas nossas orações, nós devemos até que pedir realmente assim, perdão, porque em algum momento nós ferimos alguém. Aqui nós estamos colocando um caso de planejamento reencarnatório, mas como a gente já estudou, toda encarnação se faz desse modo? Não. Toda reencarnação ela é bem sucedida? Aqui, justamente nesse diálogo, ele fala, o medo dele é porque são raros os casos de completistas. Exato. Né? Então, assim, muitos não chegam a nem 50%, né, daquilo que foi planejado. Então, realmente, nós adquirimos muitos débitos. Mas, graças à misericórdia divina... Não dá essa chance. Então, repara que o Adelino, ele contextualizou a história dos três em algumas reencarnações. Mas outras encarnações para trás, a gente não sabe a relação também. Por que o Segismundo assassinou Adelino? Tá? Então, todo um contexto ali a gente não sabe também. Mas de lá para cá, tem primeiro o perdão do Adelino, o arrependimento sincero do Segismundo, que ele pede para o Adelino para perdoá-lo, né? Ele ajoelha e pede segura na mão dele, pede, me perdoa. E o que o Adelino percebe? Ele fala, uma pessoa fazendo isso não pode ser um espírito qualquer. Então, e ele arrepende, ele fala assim, o arrependimento foi tão sincero, o pedido dele é tão sincero, que ele perdoa, que é o perdão. Então, ele abre essa possibilidade grande para o Segismundo. Ele pede, né? Perdoe-me, irmão. O Senhor recompensá-lo-á pelo bem que me faz. E daí ele diz, né? Disponha de mim, serei seu amigo. Até para ler o que o André Luiz conta, o que aconteceu com o próprio Adelino, com o corpo dele. Né? Eu acho que a mensagem ela traz bem clara assim, reavaliemos as nossas atitudes, os nossos sentimentos com os entes da nossa família. Se estamos em inimizade com essa pessoa, se temos algum desafeto ou uma incompatibilidade, vamos refletir mais sobre essa situação. Vamos avaliar se nós trazemos isso ou não, mas o mais importante, o que iremos fazer adiante. Então, se você se sente mal perto daquela pessoa, um ente muito próximo da sua família, ore a respeito, reflita, e pense no que o papel de Jesus nisso que ele nos passou, que é a questão do amor ao próximo. Esqueça, ore sempre e fique vigilante. Eu acho que a mensagem da história do Adelino e do Segismundo é bem clara nesse ponto. Então, não temos que alimentar mais os sentimentos de ódio. Não temos que fugir disso, mas devemos assim, enfrentá-los com amor e com a caridade. E não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Por isso que a oração, eu acho que é o alimento que a alma precisa diariamente para que a gente consiga alcançar esse estágio da superação e de ultrapassar esses obstáculos que são impostos antes mesmo da gente, né, nascer aqui. Agora nós vamos para um breve intervalo. Não saia daí. Ele coloca aqui, né? Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Aí ele coloca, né? Que modificando a sua posição íntima, Adelina emitirá doravante forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. Então, só através dessa mudança, porque o perdão dele foi sincero,
né? Então é realmente essa questão da... E é um processo moral, é um perdão, que é um processo moral de sentimento afetando estruturas físicas, que antes, aquele sentimento negativo que ele tinha não deixava, né, prejudicava o próprio processo de criação de espermatozoides. Agora não. Esse processo vai fortalecer isso. Esse perdão que ele fez com relação ao Sigismundo vai fortalecer isso. Então agora ele está preparado para ser pai de Sigismundo. Então, como falou, esse sentimento que poderia prejudicar o nascimento se reverte agora. Vai auxiliar no nascimento do Sigismundo e vai ajudá-lo mais ainda. Então, a partir desse momento em que houve o perdão, então houve essa reunião depois na espiritualidade, já tendo um processo de redução, né, do Sigismundo perispiritual, né, para que ele fosse entregue aos pais, né, ao Adelino e a Raquel, também num sonho, né, num desdobramento. O André conta que tá todo um processo, o Sigismundo já estava meio mais para lá do que para cá, não sabendo mais direito o que estava acontecendo, sentindo-se fraco, e de repente ele começa a ver o processo o perispírito do Sigismundo diminuindo, se formando, ficando formado de uma criança. Ele fica espantado, né? Aí o Alexandre fala, mas por quê? O perispírito, a plasticidade é muito mais fácil do que o corpo humano. Quantas pessoas doentes, que ele até conta, estão doentes no corpo humano, você visita logo no início da internação do hospital de uma doença grave, quando você volta está totalmente diferente. Se no corpo humano, que é mais difícil a plasticidade, acontece essa modificação, no perispírito é mais fácil ainda. Então, o Sigismundo, ele fica no formato de uma criança, é entregue para a mãe de Raquel, né? E tem todo um processo. E é interessante que o André pergunta, mas a gente vai assistir o processo de fecundação? Como vai ser isso? O André fica perguntando, não se preocupe, no momento do ato sexual, não se preocupe, a gente não vai estar lá. É um ato íntimo entre Raquel e Adelino. Tanto é porque o processo de fecundação ocorre horas depois, porque o espaço que o espermatozoide vai correr é muito grande para ele. Então não se preocupe, a gente vai chegar no momento certo, no momento correto. Então o respeito que a espiritualidade tem em relação a nós, quando a gente tem um amor sincero entre duas pessoas. Olha que interessante, porque ele até comenta, se fosse pessoas, qualquer um, podia ter até outros espíritos participando do processo ali, do ato sexual, que não foi o caso, que foi um caso reservado entre Raquel e o Adelino. Aí depois, quando volta o processo, já no momento da fecundação, o Adelino, o André, o Herculano, o Alexandre vão lá preparar esse processo de ligação. Ele fala, né, da questão de sublimar, né, o ato sexual. E o André, quando ele pergunta, com relação às uniões sexuais, de acordo com o seu parecer, todas elas são invioláveis? Aí ele fala não. Né? Então, assim, você não deve esquecer que aludir aos lares de bases retas, todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas, que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Aí ele fala, não ocorre o mesmo em moradias em que escolhem baixas testemunhas espirituais buscando as zonas inferiores. Então ele dá até o exemplo assim, a esposa infiel, né, no caso de onde há esse desvio, né, assim, de caráter, né, então isso já não acontece nesses lares. A importância que a gente tem de construir os nossos relacionamentos amorosos e, consequentemente, relacionamentos sexuais com base no amor, né, com base numa conduta reta com relação à fidelidade, à dedicação, ao companheirismo, à amizade, à paciência que a gente tem que ter com os nossos companheiros, porque, mais uma vez, desse jeito a gente conta com a assistência do bem, né? E do contrário, a gente não tem a noção do tipo de companhia que a gente atrai para momentos de intimidade que nós tenhamos, momentos de intimidades sexuais. Isso aí fica bem claro, né? A sutilidade da importância da construção que que nós temos que procurar nos unir com base tão somente não no sentido pequeno da coisa, mas é uma coisa muito simples, mas de muita importância, né? Que é com base no amor.
Nesse caso, a lei de atração é muito clara, né? Se você está vibrando coisas ruins ou fora da lei de Deus, você vai atrair essas coisas também para você. Então, é um caso claro da lei de atração. Quando eu estava... Só um negócio da atração, é muito interessante que ele fala aqui no livro, que ele fala dessas uniões. Essa união de qualidades entre os astros, que ele está falando de magnetismo, chama-se magnetismo planetário. E das atrações entre as almas, denomina-se amor. Olha que interessante, ele usa o mesmo esquema de amor de Deus para atração, tanto no universo quanto para nós. Aqui, só para completar um pouquinho, no Livro dos Espíritos, na questão 485, a pergunta é a seguinte: a afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Né? Aí ele responde: a verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, pois pode agregar a esse apego uma reminiscência das paixões humanas. Né? É aquela questão do vigiar e orar mesmo, para você atrair bons espíritos sempre para... Então, em relação também às atrações sexuais de espíritos inferiores, vale também para aqueles maridos infiéis que vão para prostíbulos, saem com os amigos e acabam atraindo esses espíritos para dentro de casa também. Então, fica prejudicando o relacionamento, essa relação com a esposa. Por mais que a esposa tente ter uma conduta correta, que ele até comenta aquelas esposas que têm conduta correta, os espíritos conseguem às vezes bloquear essa entrada desses espíritos, mas nem sempre isso acontece. Então, todos nós somos responsáveis por isso dentro do nosso lar, da nossa casa, com o nosso parceiro ou parceira. Tanto o homem quanto a mulher, eles são responsáveis por isso, por essa harmonia doméstica. O André Luiz traz o caso da infidelidade, né? A gente está debatendo a masculina e a feminina, mas muitas vezes, acho que nem só a infidelidade atrai companhias negativas, né? Como se diz, o marido infiel quando volta para casa e tudo, com as companhias que ele traz. Mas assim, muitas vezes os casais, os comportamentos sexuais, né, as práticas sexuais do casal em si, não necessariamente com relação à infidelidade, mas muitas vezes práticas sexuais que eles praticam juntos com outras pessoas, não deixam de ser. Não deixam de ser, né? Foi aquilo que eu disse antes, né? É o comportamento. Exatamente. É o comportamento infiel em relação também até infiel à doutrina, infiel ao amor, infiel ao parceiro. Não importa a lei, com ou sem, né? A infidelidade é a lei divina. A lei, exatamente. Nesse conceito, a infidelidade abrangeria tudo. Um caso de André Luiz que ele traz de infidelidade no próprio livro do Nosso Lar, que foi o que aconteceu com o pai dele, né? Quando ele está conversando com a mãe dele, e ele pergunta: mas e o meu pai? E ela falou assim: o seu pai está preso nas regiões inferiores com duas das mulheres que ele traía, né? E eu falei assim: então eles tentavam a espiritualidade superior ir lá ajudá-lo e ajudar também as mulheres, só que elas, quando eles conseguiam tocar no coração do pai dele, as mulheres iam lá e bagunçavam o circo de novo, e aquilo demorava mais ainda. Então, assim, o quanto realmente que quando a gente se desvia, né, dos nossos comprometimentos e da lei maior, que é a lei do amor, o quanto também que a gente não atrai, né, porque nós acabamos sintonizando com irmãos que estão nessa mesma vibração. Né? E continuando. Continua a história do... E continuando. Bom, no caso do processo, então, da reencarnação do Segismundo, depois que já estava tudo estabelecido, no caso dele, como foi uma reencarnação planejada, então André Luiz, ele fala, né, do relato que houve até um planejamento cromossômico, um planejamento realmente genético, né? Então, o magnetismo que a gente chegou a estudar, né? Então, assim, de realmente magnetizar aquele espermatozoide para fecundar aquele óvulo, porque em determinada idade ele sofreria um problema no coração, né? Então, assim, até nisso, a espiritualidade, ele tinha trabalhado tanto, ele tinha conseguido um grau de elevação tão grande que ele pôde participar também desse processo que foi assistido. É interessante que ele fala que ele tá planejado um problema cardíaco na idade madura, mas, aí o Fabrício ele fala, mas dependendo do comportamento do Segismundo, esse problema podia ser aliviado.
Olha que interessante. Aliviado. Né? Aliviado. Mas ele tinha um problema, até que eu até brinco que ele chegou lá no mapa cromossômico, que ele pegou um cromossomo, deu uma viradinha para ter um problema na idade madura. Mas vendo o comportamento dele, ou seja, novamente é um comportamento moral influenciando num problema que pode ser físico. Olha que interessante. Como é que é a justiça divina nesse processo. É legal que a gente pode ver que a parte orgânica, física do planejamento reencarnatório, do nosso planejamento reencarnatório, está escrito em algum lugar, né? Está escrito no nosso código genético. A parte orgânica, claro, né? Não moral, mas você pode encontrar lá. E a medicina vem avançando e existem hoje testes em que você, através da análise do código genético de um indivíduo, tem a possibilidade de saber que tipo de doenças ele está propenso a desenvolver, que tipo de patologias ele está. Então, a gente fica assim, propenso a desenvolver. Propenso a desenvolver. Predisposto. Né? Não há fatalidade nesse sentido. Nem nisso há fatalidade. Exatamente. Agora nós vamos para um breve intervalo. Não saia daí. Então, assim, não existe fatalidade. Então, assim, existe planejamento, se desmontar. Agora vai depender dele se ele vai cumprir aquele planejamento que foi realizado, não. Um aporte já foi feito, que é o processo reencarnatório. O Sigismundo, ele se arrependeu do que fez, Adelino o perdoou e agora ele está reencarnando. E no caso desse caso aqui do Adelino, ele coloca assim, que todo o plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão, e toda alma que reencarna no ciclo da costa, ainda aquela que se encontre em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. Então, mesmo que no caso assim, do Adelino, que no começo ele estava com toda aquela insegurança, nenhuma reencarnação ela vem com o objetivo de falhar. Ninguém vem para cometer o mal, ninguém vem para errar, todo mundo vem para acertar. Então eu vou puxar o gancho, aproveitando, e ler a questão 341 do Livro dos Espíritos. E a pergunta é a seguinte: a incerteza em que se acha quanto à eventualidade do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida é para o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? O Sigismundo estava extremamente ansioso e com medo de sucumbir às provas a que foi destinado a cumprir aqui na Terra, né? Então a resposta vem de uma ansiedade muito grande, pois as provas da sua existência o retardarão ou o farão avançar conforme estiver bem ou mal suportado. Então realmente estava ali nas mãos dele, mas sempre, como a gente já comentou anteriormente, sendo acompanhado aí pelos amigos espirituais. Eu lembro sempre o Alexandre e o Herculano sempre incentivando o Sigismundo a não perder a fé, a não sucumbir. E aquela força, aquele amor dos dois por ele também, fazia com que ele acreditasse nisso. Até que no processo, quando ele está no processo reencarnatório já se ligando, ele segura na mão do Alexandre e fala, me ajude, né? Então tem todo um processo aí de ajuda, de acompanhamento. Né? E o Herculano, que estava acompanhando, até comenta que o Herculano nesse processo vai ficar com ele até os 7 anos de idade, bem perto. O Sigismundo acompanhando a reencarnação do Sigismundo até os 7 anos de idade. Depois ele continua ajudando, mas mais afastado. Né? Conta lá a história da ligação. Essa questão da preocupação, né, que o espírito tem antes da encarnação, toda essa ansiedade. Tem uma passagem eu não me lembro o nome do personagem, mas é alguém que ajuda muito o André Luiz quando ele chega no hospital, né, que fica sendo tratado lá e tudo. Eu não me lembro o nome dele. No Nosso Lar, você fala? No Nosso Lar, isso. Lísias. Exatamente, que depois ele é acolhido na família de Lísias, conhece a mãe do Lísias e tal. E Lísias é um espírito já com um certo grau de compreensão, de evolução não posso dizer, mas com uma compreensão muito grande de todo o processo espiritual. E ele chega ao momento em que vê sua mãe voltando. Sua mãe e a tia, um grupo de pessoas de sua família, mas principalmente sua mãe, voltando para a Terra, voltando para mais uma encarnação. E a preocupação, a angústia dele é muito grande. E o André não entende aquilo. Por que você está tão preocupado? Mas vai dar tudo certo. A própria mãe do Lísias, né? Não, vai dar tudo certo e tal. E ele diz, olha, as provas são muito difíceis, são muito grandes, são muito variáveis e difíceis. As tentações são enormes. Então, o medo de sucumbir, como ela leu aqui na pergunta, né? As provas que você
as provas que serão colocadas à sua frente, elas podem tanto te fazer avançar, se você conseguir superá-las, como te atrasar um pouquinho mais. Então essa preocupação realmente é muito grande, mesmo em espíritos que têm toda a compreensão do O processo. Mises e a noiva, eles conversam sobre isso. Né? Sobre isso, exatamente. Ele fala, enterramos tantas vezes, será que vamos errar de novo? Exatamente. Mas está sempre dando força, só estamos com você. O Herblano fala, estamos com você sempre. Então não se preocupe. Então vai lá. Bom, então, no caso, realmente, quando ocorre, né, a fecundação, quando a Raquel já está grávida, o André Luiz, ele coloca, né, que Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel. Então, sobre aquele microscópio global de luz, impregnando a vida, observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Então, como fala assim, realmente, a penetração, não sei se esse seria o termo correto, do perispírito de Segismundo ao de Raquel. E depois ele relata, né, já no caso assim, ela já estando tão grávida, que ela passou, né, ela falou assim, a esposa de Adelino, ao contrário, nas vésperas, ela não passava bem fisicamente. Então a espiritualidade, ela coloca, né, que até aquele desconforto, ele falou assim, que isso não é regra, né, mas assim, que isso pode acontecer, que pode haver um desconforto pelo esforço da adaptação do corpo da mãe. É interessante também que quando a mãe de Raquel, que já está desencarnada, entrega o Sigismundo para Raquel, a Raquel o recebe de joelhos, né? O amor profundo, o respeito profundo que ela tem, que a Raquel já é um espírito mais, em relação a Adelino, é um espírito mais evoluído. O amor que ele tem por aquele filho. Então ela recebe de joelhos aquilo, recebe e já conchega no corpo, mostrando a certeza para o Sigismundo, você está bem acolhido. Fique tranquilo. Então é mais uma prova que o Sigismundo precisava também para ser bem recebido. Para se sentir mais seguro, né? E tem a história também que ele fala também que o Adelino vai junto com a esposa e abraça a esposa para receber o filho. Então, ou seja, o perdão de Adelino foi sincero. Então tem todo esse processo que é interessante também, desse amor sempre, repara que é o amor divino sempre nos envolvendo. Mais uma vez, a questão do sentimento e da razão, né? Não bastou apenas o raciocínio dos três na hora do planejamento reencarnatório deles. Na hora da encarnação de Segismundo, foi necessário o Adelino sentia o perdão, né? Se comover e perdoar Segismundo, perdoar sinceramente, para que esse processo fosse bem sucedido. Porque o planejamento é feito racionalmente. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Isso. Agora eu vou executar. Aí é o sentimento. Aí é o sentimento. Então muda um pouco, né? A questão do sentimento, quando o Thiago falou, né? Até isso nos faz refletir com relação a alguns familiares. Certa vez eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra, e ele falava, num comentário dele, ele falava isso. Algumas pessoas, a gente se aproxima, às vezes, daquele familiar, nós estamos vivendo aqui. Só a aproximação da outra pessoa faz com que a gente diminua, né? Faz um clique e a gente baixa a sintonia. Então, quão importante é a nossa vigilância, né, na vida, para que a gente possa superar, porque em alguma parte agora do livro, que eu não vou lembrar qual, mas ele fala isso. Quando a gente ficar alimentando esses sentimentos negativos com as pessoas, que isso é muito prejudicial para a pessoa e para a gente, porque a gente está atrasando o nosso processo. Então, realmente, o amor e o perdão e a vigilância. Né? E você vê como que é um processo, até fala, interessante que ele fala um número, cerca de familiares também participando do processo. Como a importância daquela reencarnação para aquele grupo era muito importante. Então, todo mundo vibrando em favor daquilo. Né? Então, a importância disso, para a gente mesmo, a gente sempre rezar, pedir a Deus para ajudar, sempre, qualquer pessoa, não importa a condição que ela esteja. Então, você pode ver que a importância, a gente me falou, cerca de 100 pessoas estavam ali para ajudar. Mas na hora de entregar, foram o círculo mais íntimo. Então, é muito bonito esse processo do amor entre eles. Então, ou seja, os três venceram uma etapa do planejamento reencarnatório. Ou seja, uma etapa muito importante foi vencida, que foi
nascimento do Sigismundo agora está em processo na história, né? Porque ele já... Nesse momento a gente vê vários sentimentos nobres, né? O amor, primeiramente, a resignação, a aceitação, né? Daquela situação com humildade. Perdão. E o perdão. Então a gente só vê sentimentos nobres ali. É um momento, eu diria, um dos mais bonitos do livro, né? Missionário de Luz. Porque você vê que o Alexandre também, o amor do Alexandre, apesar dele perceber que ele conhece, ele tem uma ligação com os três antiga, mas a renúncia dele, o amor dele é tão grande, esses espíritos, que nos comove. A gente vê que não é fácil, mas nos comove profundamente essa ação que ele tem pelos três, porque ele não tem preferência por nenhum deles. Ele não quer o melhor para o Sigismundo, ele quer o melhor dos três, que está envolvido na família. Né? Então você vê que esse amor é muito importante, principalmente dentro da gente, para as pessoas. Nós vivemos hoje num momento complicado, essa passagem da Terra, mundo, provas e expiações, a gente, para a regeneração, é muito importante. Existe essa luta aí, onde a gente sabe que o amor vai vencer, mas depende muito, muito de nós. Ele é muito da cena do filme do Nosso Lar, quando o André, eu sempre conto isso, quando o André quer ver a família de qualquer maneira, o governador da Terra chama, conversa com ele, mostra o globo terrestre e fala para o André, André, esta é a minha família. Ou seja, a renúncia dele, ele já não tem mais aquele amor, ainda que nós temos egoísta, pela esposa, pelos filhos, pelo marido, não. O amor daquele governador é pela humanidade inteira. Olha só que bonito. Imagina você sentir esse amor por todo mundo. Um dia que a gente chegar nisso, a gente vai compreender. Aí sim, o processo reencarnatório, a gente vai entender todo o processo reencarnatório que a gente passou. A gente vai compreender o porquê que aconteceu isso com o Sigismundo, porquê que todo esse trabalho acontece, o trabalho que a autoridade tem para acontecer isso que aconteceu com o Sigismundo, para ele conseguir ser amado pelos pais. E com certeza foi. Tá? Como a Raquel já é um espírito superior, Adelino também tinha os seus sentimentos nobres, mas aquele sentimento, por causa de um sentimento em uma pessoa, ele estava disputando ele mesmo, a elevação dele mesmo. Ele fala até que quando ele perdoa, sai aquela carga pesada e uma luz mais bonita surge do Adelino. Olha só que interessante. Ele sabia que o Adelino era o espírito mais nobre. E como é importante a questão do perdão ainda em vida, né? É uma forma até de você talvez evitar uma situação como essa. Esse processo. Né? Esse processo que é delicado. Então, se você perdoa em vida, você está evitando aí uma série de acontecimentos e esse processo que foi muito sofrido, né? Então, é importante perdoar em vida e viver uma vida plena, digamos assim, com sentimentos sublimados, né? Deus, né, criou o núcleo familiar como primeiro teste para a nossa vida. Então, ali que a gente começa os primeiros perdões, o primeiro resignação com relação às nossas diversidades. Então, Deus deu a família para todos, para que nós possamos passar isso depois para um amor maior, que são a nossa sociedade, como todo um planeta. Então, como você citou a questão do governador, ele já teve sucesso na questão do núcleo familiar e já está no estágio maior. É assim que a gente tem que caminhar para a nossa evolução. E Jesus é o maior exemplo disso. Exatamente. Né? Quando ele fala, primeiro, ele fala, como comentou antes, a gente tinha comentado já nos encontros anteriores, quando ele fala para João, João, eis a sua mãe, Maria, eis o seu filho, né? Mostrando essa amor filial, e quando ele está lá, ele fala, Deus, perdoe, eles não sabem o que fazem. Ou seja, o próprio algoz de Jesus, nos pede para Deus, perdoe. Eles não sabem o que fazem, eles são crianças ainda. Então, esse amor de Jesus, então vamos pegar Jesus como exemplo de como a gente tem que conduzir. E como a Juliana acabou de falar aqui agora, né, a importância da gente atentar para ver se a gente consegue exercitar esse perdão, da gente perdoar enquanto a vida, né, enquanto a gente está vivo, né. Aí a lembrança de Jesus, né, a advertência de Jesus, né, reconcilia com seu inimigo enquanto estás a caminho juntos. Né, porque a gente, enfim, depois não sabe o que vai dar. Então reconcilia enquanto você ainda está caminhando, enquanto está caminhando com ele, está junto no caminho, né? Porque depois pode ser mais difícil, pode ser estar numa situação mais adversa e as coisas estão mais complicadas, né? Exatamente. Então vamos amar, né? Isso. Vamos tentar praticar esse amor. E o amor e a caridade
é o amor, né? O amor na prática é a caridade, né? É notório que está escrito aqui na fé, Deus, amor e caridade. Então vamos seguir esse exemplo, né? Então, gente, vamos chegar no final. Faz a festa pra gente. Senhor Jesus, amigos espirituais, obrigada por esse momento de aprendizado, conhecimento e reflexões acerca da reencarnação. Que nós possamos sair daqui com sentimentos mais sublimados, com o coração mais puro e com as ideias mais limpas, para que a gente possa exercer muito do que foi aprendido aqui lá fora. Obrigada por este momento e por todos os outros que ainda virão, Senhor. Que assim seja.